Pessoal, primeira coisa que eu queria falar para vocês. Vocês podem fazer perguntas aqui no chat, aqui do ladinho aqui. Quem quiser já ir formulando alguma pergunta sobre bioestimuladores, já pode ir formulando e a gente já vai falando sobre as perguntas de vocês aqui, tá bom? Eu vou falar algumas coisas legais para vocês sobre bioestimuladores, o que a gente tem de mais recente no mercado. Mas se você tem alguma dúvida, já pode ir escrevendo aqui no chat que a gente já vai respondendo e já vamos conversando sobre essas dúvidas, né, sobre essas atualizações. Vocês podem comentar a experiência de vocês, ou se vocês não sabem nada, podem escrever também. Eu não sei nada, professora, eu quero aprender do básico. A gente vai comentar aqui também com vocês, tá? Então, quero também a interação de vocês aqui comigo. Por favor. Então, pessoal, vamos começar aqui falando primeiro sobre como a gente conversar com o nosso cliente em uma avaliação, que é o nosso primeiro contato com o cliente. Na avaliação, para a gente poder vender para o nosso cliente esse tratamento, que seria um tratamento para melhorar o aspecto da flacidez. Os bioestimuladores de colágeno, a gente vai conseguir vender para o nosso paciente um tratamento que vai melhorar a flacidez. Visto que essa flacidez pode estar na face ou em qualquer parte do nosso corpo. Então, a gente já tem hoje tratamentos de flacidez até das áreas íntimas. Então, bioestimuladores de colágeno, a gente tem como conceito todos os produtos e procedimentos que vão estimular o próprio corpo a produzir colágeno. Essa produção de colágeno, ela pode ser incentivada pela entrada de produtos, de ativos, como também ela pode ser incentivada apenas com ação mecânica, que a gente fala de ação de descolamento da derme. Então, o bioestimulador de colágeno, ele é um produto ou uma técnica compatível com o nosso corpo para estimular colágeno. Daí, então, vocês já sabem a perguntinha aqui da Kate. A hidroxiapatita de cálcio é um bioestimulador, mas tem profissionais que usam como preenchedor. Isso mesmo, Kate. A gente tem a hidroxiapatita de cálcio numa preparação, em uma formação dentro de uma seringa, que a concentração dela pode vir a 30%. Quando ela vem assim, concentrada, ela serve como preenchedor. E aí você precisa ser muito bom injetor, porque você vai fazer o que a gente chama de pontos de sustentação, ou até mesmo a técnica de MD Codes, com esse produto dentro da seringa, para ser aplicado em pontos estratégicos. Com isso, a gente vai ter uma volumização, um preenchimento da área que você vai colocar esse produto na concentração de 30%. Quando você usa a hidroxiapatita de cálcio para bioestimular colágeno, a gente deixa ela mais líquida, mais fluida. Então, ela vai ficar bem mais solúvel dentro de uma solução, que eu vou falar para vocês algumas dicas de soluções aqui para fazer o bioestimulador com a hidroxiapatita. Então, para usar como preenchedor, pode. Porém, eu já falo para vocês que a hidroxiapatita, você precisa ser um ótimo injetor, porque ela não tem antídoto. Ela é diferente do ácido hialurônico, que a gente tem um antídoto que a gente pode ir lá e derreter ele. Se eu aplicar de forma errada ou em áreas erradas, como área de olheiras ou área de lábios, se eu aplicar hidroxiapatita a 30% nessas áreas, eu não tenho antídoto para remover, tá bom? Então, é nessas condições que vocês usam a hidroxiapatita como preenchedor, para fazer pontos de sustentação. Fica lindo fazer a área de mento, fica lindo fazer o preenchimento aqui da mandíbula e também aqui do malar, tá? Por nada, se tiver mais perguntas, pode fazer. Então, voltando aqui ao conceito. Bioestimulador de colágeno, ele dá para o paciente da gente um resultado maravilhoso, no sentido que a gente entrega para ele uma pele mais firme, porque ele estimula colágeno gradativamente.
Então, o que é interessante do bioestimulador de colágeno? Já na avaliação, você explicar para o cliente que vocês vão fazer um tratamento, que não é nada que vai melhorar o rosto dele em uma sessão do dia para a noite. Eu estou cansada de ouvir as clientes falarem assim: ah, eu fiz um bioestimulador e não vi resultado nenhum, doutora. Aí eu pergunto para a cliente: eu preciso ver sua foto de antes. Como você era antes dessa primeira sessão? Segunda coisa que eu vou falar para minha cliente: eu preciso ter certeza que a minha cliente está fazendo suplementação nutricional e suplementação com colágeno, né? A Fernanda Pinheiro está online aqui com a gente. Ela é a dona da Interdrogas, farmacêutica responsável pela Interdrogas, que é a farmácia de manipulação que a gente tem em parceria. Ela sabe mais do que ninguém da importância da suplementação nutricional. Então, a paciente que quer fazer introdução de colágeno via oral, ela vai tomar o colágeno Verisol. Esse colágeno deve ser tomado diariamente, principalmente no período noturno, tá? E também precisa fazer uma suplementação vitamínica que a gente pode fazer pela manhã. Além de uma alimentação adequada, que a gente dê fonte para nosso corpo mesmo produzir o colágeno. Então, a partir do momento que a pessoa fala que quer fazer um bioestimulador de colágeno, ela tem que entender tudo isso. Que ela precisa suplementar, que ela precisa fazer várias sessões, inclusive fazer aplicações, que a gente ama, de colágeno também nessa pele, diretamente nessa pele, nos chamados ali skin boosters, que a gente pode fazer soluções líquidas com colágeno, com elastina, ácido hialurônico. A gente pode colocar outros ativos que produzem colágeno também, como depantenol, ácido alfa-lipoico. E aí sim a gente faz uma injeção, que a gente pode fazer aplicações locais, tanto na face quanto no corpo, certo? Ainda essa semana, tive uma paciente que procurou para a gente fazer a bioestimulação, como eu falei para vocês, nas áreas íntimas. Dá resultado, professora? Dá sim, pessoal. Na área íntima, né, nas mulheres, a gente vai fazer a aplicação desse produto nos grandes lábios, que seria a área que está com mais flacidez, que é normal essa flacidez devido ao envelhecimento celular. E aí a cliente perguntou: mas com uma sessão eu vou ter minha área íntima igual com aspecto de novinha? Aí eu expliquei para ela, eu falei assim que ela vai ter que fazer uma sessão. Eu preciso ver como que o corpo dela vai reagir para essa primeira aplicação, para a gente ter ali uma noção de como que está a produção de colágeno, mas que provavelmente ela precisaria de mais sessões. E hoje em dia, a gente sabe que a gente tem uma variabilidade de produtos no mercado, que a gente pode utilizar como bioestimuladores, uma variabilidade enorme de produtos, e também de marcas, né? Então, todos eles, eu tento utilizar, ainda mais como sou professora, recentemente utilizei a hidroxiapatita da Biometil, gostei bastante também do resultado dela. E como PLLA, eu tenho usado muito, muito o Renova Eleva. Esses dois produtos, né, por eu ter usado bastante agora nos últimos dias, eu tenho ouvido bastante feedback legal por parte dos pacientes. Principalmente porque eles estão dando de volta para o paciente uma revitalização daquela área, do local da aplicação. Então, é isso que é complicado, né? A Fernanda está comentando aqui no chat. Não tem como em uma sessão eu devolver uma vitalidade, um rejuvenescimento. Não tem como. Eu falo muito para minhas clientes na avaliação. Quantos anos a senhora demorou para chegar aqui na clínica para fazer uma avaliação comigo? Às vezes 50 anos, 55 anos. Então, não é em uma sessão de 1 hora, colocando um produto, que eu vou devolver a juventude. Então, eu preciso de tempo. E outra situação, vocês como profissionais da estética, precisam ter bem consciência que a gente não vai fazer um tratamento isolado. O bioestimulador de colágeno, ele não é um tratamento isolado, em espécie alguma vai ser. Eu preciso fazer associações de protocolos.
desde um tratamento muito simples, que é a limpeza de pele, a procedimentos como os peelings físicos, peelings mecânicos, peelings químicos. Eu preciso fazer, às vezes, no meu paciente, a introdução de fios de tração para poder levantar essa face. Às vezes eu preciso colocar fios lisos de PDO. Então, eu preciso associar protocolos. Um procedimento até mais simples também, corporal, por exemplo, a gente tem muito vivência com a radiofrequência. Eu preciso associar também corporal radiofrequência, que dá resultado muito interessante. Então, jamais pensem que só o bioestimulador de colágeno vai entregar a juventude, tá? Olha lá, a Fernanda está comentando aqui que ela está tendo resultados maravilhosos com o Renova Eleva, melhorando muito a qualidade dérmica e o viço também da derme. E uma associação muito interessante que vocês podem fazer com o Renova Eleva é 15 dias após a aplicação, principalmente se for na face. Eu vou querer que vocês associem, vocês já podem até vender junto com o Renova Eleva paciente de vocês, a microinfusão de ativos para estimular colágeno com a canetinha da Dermapen. E aí vocês vão utilizar o sérum de rejuvenescimento com o Relagen, tá? Ele é produzido lá pela Fernanda Pinheiro na Interdrogas. Entrem em contato com a Fernanda. A Fernanda pode até colocar o telefone aí no chat, porque eu estou fazendo a cada 15 dias após a aplicação, eu estou fazendo a microinfusão do Relagen. E eu estou amando o resultado. A pele da paciente está ficando extremamente bonita, com viço, né? Que é isso que as clientes querem vida, devolver vida de novo à pele delas. É interessante vocês pensarem também na utilização dos peelings químicos, como a Fernanda está falando, de acordo com a indicação, com o fototipo, né? Que a gente precisa de melhorar na qualidade ali epidérmica da paciente. Os bioestimuladores, então, hoje a gente divide eles, né, em bioestimuladores líquidos e em bioestimuladores sólidos. O que seriam os bioestimuladores líquidos, Juliana? Seriam todos aqueles ativos, né, que a gente vai fazer a aplicação injetável. Então, são ativos que vêm de forma estéreis. Vocês vão comprar ativos estéreis e vão fazer as injeções nesses pacientes. A gente pode fazer as aplicações pontuais com a agulha, como também podemos fazer as aplicações com cânulas, que são as microcânulas que a gente tem no mercado na estética. Então, é muito interessante vocês pensarem que, Juliana, o que eu coloco como bioestimulador líquido? Qualquer ativo que vocês vão ter, conhecer que ele tem uma ação de estimuladoras de células que produzem colágenos, que são os fibroblastos. Então, a gente tem uma lista imensa, né, desses ativos que a gente trabalha. Mas eu vou citar para vocês aqui os que eu mais utilizo. Então, eu gosto muito do silício orgânico, anotem aí. Gosto muito de usar D-pantenol, ácido alfa-lipoico, a própria vitamina C. Porém, lembrem sempre, quando a gente coloca a vitamina C em uma mescla para fazer a aplicação injetável, eu preciso necessariamente colocar o anestésico sem vasoconstritor. Isso, Thiago, silício é maravilhoso. Eu fiz uma aplicação ontem no colo de uma paciente, fiz as aplicações da mistura silício, colágeno, elastina e vitamina C. Mas eu coloquei 2 ml do silício, coloquei bastante. A cliente mandou uma mensagem hoje apaixonada pelo resultado. Então, assim, o silício, ele é vida, né? A gente deve usar ele de forma tópica, deve a gente tomar ele em cápsulas e também deve fazer as aplicações, porque a gente tem uma melhora maravilhosa ali da pele. O que mais que a gente pode usar de líquido, de soluções líquidas para melhorar a pele, para estimular colágeno? A gente tem o ácido hialurônico na forma líquida, né? Que ele é muito maravilhoso para fazer uma hidratação. Lembrando vocês que todas as vezes que a gente tem alguma mistura ou alguma formação lá, algum produto que tem ácido hialurônico, ele vai ter atração por líquido.
Então, ele instantaneamente já devolve um brilho para a pele, dá aquele viço. Então, após a aplicação, a cliente já fica assim, nossa, minha pele está mais bonita. Realmente, ela vai ficando mais bonita com o passar das horas. Com 24 horas fica mais legal também. Ali a Fernanda está acrescentando, sem silício e vitamina C não temos formação de colágeno. Falando em vitamina C, nós profissionais da estética precisamos ensinar as nossas clientes a tomar as vitaminas C efervescentes, né? Principalmente naquelas clientes que têm muita dificuldade em comer frutas e legumes ricos em vitamina C. Lembrar que se ela não tem uma alimentação adequada, ela não tem uma boa produção de colágeno, tá? Então, por favor, lembrem também desse fato. Quando eu penso em fazer skin boosters, né? Que nada mais é que a mistura de ativos para estimular a produção de colágeno, eu tenho que pensar em devolver nutrientes para essas células que estão ali praticamente desidratadas e desnutridas. E aí, a cliente pergunta assim, mas qual é a vantagem de eu fazer uma skin buster injetável no meu rosto, sendo que eu uso cremes caríssimos que eu trouxe de Paris, que eu trouxe dos Estados Unidos? Quando você explica para ela que a penetração do ativo, ele depende de algumas estruturas, de alguns elementos, tanto da composição do produto, como, por exemplo, a Fernanda trabalha muito hoje lá na manipulação com produtos nanoencapsulados, porque a gente sabe que moléculas grandes, elas não penetram dentro das nossas células. Então, partículas grandes nos cremes, né, nos produtos que as pessoas acham que por ser caros eles vão dar resultado legal, simplesmente eles só são uma pomada que umedece a parte externa, que ela não vai ter a penetração de ativos. Então, é interessante o paciente ter a noção que quando você sugere para ele fazer uma hidratação injetável com cânulas ou com agulhas, que o produto vai diretamente para as células que precisam desse fortalecimento, né, desses nutrientes. Por isso que lá dentro o produto vai promover uma agressão celular, vai promover um processo inflamatório, e aí sim a gente tem a estimulação das fibras de colágeno e de elastina. Olha lá, TGF-beta-3 fica a dica de fatores de crescimento e rejuvenescimento. Maravilhoso também, né? Quando a gente faz a aplicação deles, né, Fernanda? Maravilhoso. Outra situação bem nova, eu quero falar aqui para vocês, que está dentro da aula de bioestimuladores, que foi comprovado recente, que tratamento para melasma, ele precisa também ter a hidratação injetável, para melhorar a qualidade da pele da paciente que tem manchas, né, de melasma. Então, não adianta eu só querer fazer a intradermoterapia ou fazer milhões de peelings químicos no meu paciente se a pele dele está desidratada, se a pele dele está precisando de hidratação ali injetável. Então, além de ensinar o nosso paciente a beber líquidos, né, beber água, ela precisa também saber já aqui com a gente, com nós profissionais da estética, que ele precisa também fazer as aplicações para melhorar a hidratação no local onde ele tem ali aquelas manchas que estão causando desconforto na pele desse paciente, as manchas ali marrons, as manchas escuras, que o paciente nos procura muito chateados, querendo eliminar esse melasma. Só que a gente vai perguntar para ele como que tá a hidratação dessa pele, ela vai falar para você, não, ela nunca passou nenhuma solução hidratante. Certo? Quando eu penso, então, agora, em falar um pouquinho para vocês dos bioestimuladores sólidos, seriam, então, microesferas de principalmente 2 produtos que a gente tem hoje no mercado. A gente tem a hidroxiapatita de cálcio e nós temos o ácido polialilático. Os 2 são absorvíveis com o tempo. Os 2 são biocompatíveis. E os 2 precisam ser colocados na derme profunda. Por que eu tenho que colocar em uma derme profunda? Porque se ele não ficar localizado em uma derme profunda, ele tem chance de formar grânulos. E ele vai formar granulomas que podem ficar visíveis ao toque ou até mesmo ao olho nu. Eu não posso deixar o bioestimulador sólido ficar aglomerado
na retroinjeção mais superficial, uma derme média ou uma derme mais superficial, e nem média e nem superficial. Eu preciso fazer a retroinjeção e deixar o meu produto lá no fundo, numa derme profunda. E aí, para vocês terem essa prática, essa vivência de, ai, professora, como é que eu sei a camada certa? Você tem que entrar com a cânula e não ver a cânula superficializada, ela tem que ficar mais escondidinha lá dentro da derme. E lá vocês vão fazer as retroinjeções, depositar o produto. É muito importante fazer massagens após a aplicação, para o produto dissolver pelo local que você colocou. E essas microesferas têm a capacidade de se espalhar pela área com mais facilidade. Lembrando que se for corporal, a gente vai fazer do mesmo jeito as massagens, né? A área dos braços, o paciente faz muito, a área de pescoço, a área de colo. As diluições, eu também vou falar para vocês aqui que elas precisam ser respeitadas. Eu preciso fazer diluições certinhas para eu não deixar o produto ficar muito denso em áreas que eu vou ter ali uma pele, uma derme mais fina, como por exemplo a área de pescoço e área de colo. Aqui, ó, do pescoço para baixo, na área corporal toda, eu vou preparar sempre o meu bioestimulador líquido de forma que sólido, de forma que ele fique mais líquido. Então eu vou literalmente diluir ele mais. O bioestimulador sólido ele é mais diluído do pescoço para baixo. Aqui na face ele pode ficar um pouco mais concentrado, principalmente naquele paciente que tem bastante derme, que tem bastante espaço. Porém, eu vou falar aqui bem claro para vocês aqui nessa aula que na face nós temos algumas áreas que a gente não coloca o bioestimulador sólido. De jeito nenhum, a gente não coloca na área das olheiras, lábios, região frontal. Aí você vai falar assim, professora, mas eu já ouvi falar que tem lugares que eles fazem uma hiperdiluição. Pessoal, mesmo com a hiperdiluição, não coloquem, porque a gente está tendo muitos casos de complicações. Inclusive, essa semana eu recebi uma complicação de área de olheiras, porque a profissional colocou o bioestimulador e não sabia que ia dar essa reação de hiperprodução de líquido, então gerou edema na área e ficou muito feio esteticamente falando. Então, aqui, eu quero que vocês lembrem que, se são bioestimuladores sólidos, existem áreas que são proibidas. Então, a área das olheiras, de jeito nenhum nas pálpebras, frontal e lábios. As outras áreas a gente está permitido fazer a aplicação, né? Lembrando que a gente vai fazer com os bioestimuladores sólidos aplicações somente com cânulas, tanto facial quanto corporal. A área do pescoço. Geralmente, a gente, quando trabalha com a hidroxiapatita de cálcio, a gente faz a preparação dela, né, para a área da face de 1 para 5. Seria, a cada 1 ml de hidroxiapatita de cálcio, eu vou colocar mais 4 ml de solução diluente para aquela hidroxiapatita, tá? Aqui, eu preciso que vocês vejam que se vocês forem fazer pescoço e colo, vocês podem preparar 1 para 10. Então, deixar ele mais fluido para fazer essa aplicação. Todas as aplicações, né, são feitas com pontinhos anestésicos para gerar um conforto maior para os nossos clientes. E uma super dica, a hidroxiapatita de cálcio, vocês podem preparar ela com solução fisiológica, como podem preparar com qualquer ativo que estimula colágeno, como, por exemplo, o silício orgânico. Agora, o PLLA, que é o Eleva da marca Renova, ou o famoso Sculptra, eu só posso preparar ele com água para injeção. Não posso preparar com nenhum dos outros ativos. Por quê? Com os outros ativos, infelizmente, o PLLA ele vai formar grumos. Então, ele entope a nossa cânula, ele entope a nossa mangueirinha e a gente só vai ter desgostos e chateações no momento da aplicação, porque ele entope a mangueirinha o tempo inteiro. Então, sempre anotem aí, preparar o Eleva ou o Sculptra
somente com a água para injeção, para água para injetável. E aí, uma outra super dica, como até mesmo consumidora do Eleva. Gente, a água para injeção, devido à própria densidade dessa água, a osmolaridade dessa água, quando ela entra dentro da derme, ela arde muito, ela dói. Então, não façam a aplicação de nenhum produto que contenha água para injeção na sua preparação sem colocar anestésico sem vaso. Eu fiz o teste em mim e ele dói bastante, então vocês vão sempre fazer uma proporção assim. Eu vou ensinar aqui a proporção para vocês. Vocês vão fazer a preparação dele no frasco, Sculptra ou Eleva, de acordo com a diluição que vocês forem fazer. E aí, quando vocês forem fazer a aplicação, vocês vão retirar do frasco. E dentro da seringa, vocês vão misturar com um pouco de anestésico sem vaso. Quanto, professora? 0,4 de anestésico a cada 3 ml. Então, vou voltar aqui. Jamais vocês vão colocar o anestésico dentro do frasco do Eleva ou do Sculptra. Não coloquem, porque ele forma grumos. E aí ele entope ali dentro do frasco e ele vai ficar todo empedrado dentro do frasco. Vocês vão perder a aplicação. Então, vocês vão preparar no frasco normal com a água para injeção. E aí, quando vocês forem fazer a aplicação na face ou no corpo do cliente, vocês vão aspirar dentro de uma seringa de 3 ml, 0,4 de anestésico sem vaso e completa o restante do volume da seringa de 3 ml com o produto, com o PLLA já diluído. Tá? Isso aqui é uma super dica que vocês precisam seguir desse jeito que eu estou falando, passo a passo. Então, indicações. Qualquer área do corpo que tenha flacidez, a gente pode fazer. Abdômen, bumbum, para fazer a empinadinha do bumbum, para melhorar o aspecto de celulites no bumbum. Eu faço a aplicação do PLLA ou da hidroxiapatita de cálcio. Se eu quiser fazer um tratamento que vou deixar a área do abdômen mais bonito, né, que vai ficar mais bonito, mais firme, sem aquela flacidez pós-gestação, é muito interessante fazer uma preparação desses ativos, né, principalmente do Eleva agora, que ele rende bastante, não dá para fazer uma área bem extensa, muito legal fazer também. E se for a área de bumbum, de glúteos, se for o Sculptra, eu preciso que vocês façam um frasco em cada glúteo, e se for o Eleva, um frasco ele consegue fazer toda a área de glúteos e um pouquinho da área da bananinha e da partezinha da posterior de coxa, tá? Qual seria o tempo, o intervalo de aplicação desses bioestimuladores sólidos? Eu peço para vocês esperarem de 30 a 40 dias para fazer uma nova aplicação. Não necessariamente eu preciso fazer com esse intervalo de mês em mês uma aplicação. Não, mesmo porque é um procedimento caro, os pacientes eles precisam se recapitalizar para fazer uma nova sessão. Então, vocês podem sugerir que o paciente venha fazer uma segunda e depois uma terceira aplicação a cada 60 dias, que dá um prazo bem legal de produção de colágeno. A paciente já vê resultados ali na área onde foi aplicada. E é muito legal porque elas fazem, às vezes, uma área e depois querem fazer uma segunda área na próxima sessão. A fidelidade do paciente vai ser ótima com vocês com esse tratamento, tá bom? Queria falar aqui para vocês que profissionais que trabalham com esses produtos, eles devem deixar bem claro para o paciente que esse banco de colágeno pode começar a ser feito a partir dos 30 anos. Porque a gente fisiologicamente diminui muito a produção de colágeno após os 20 e poucos anos. E é interessante lembrar, sim, que quando ela fala para você, mas se eu fizer um bioestimulador, eu não vou precisar fazer preenchimento? Não. Às vezes você vai precisar fazer um acabamento dessa área, como área de face, com ácido hialurônico, sim, com o preenchedor, que seria um volumizador em algumas áreas. Mas o bioestimulador, ele vai ficar tratando essa derme por muito tempo. O bioestimulador vai ficar ali dentro por 1 ano a 2 anos, dependendo da marca do produto que vocês colocaram. Então, a gente entrega resultado? Entrega. E a gente estimula ali o paciente a fazer novas sessões
simplesmente porque ele vai vendo esse resultado gradativo da produção de colágeno, tá? Perguntas, pessoal? Tem pergunta aí? Como é que vocês estão gostando das informações aqui? Caso vocês vão fazer o tratamento corporal, uma super dica que eu dou para vocês é fazer, se for área de bumbum, uma super dica é fazer a aplicação de produtos que vão promover hipertrofia muscular. Então, a gente, para o bumbum, o que a gente tem? BCAAs. Então, podem associar a intradermoterapia? Claro que pode. Mas não peço vocês fazerem na mesma sessão, intervalo de 7 dias para fazer uma aplicação intramuscular, tá? E aqui, o bioestimulador vai ficar onde? Na derme. Muito bom. Nossos resultados ficam maravilhosos. Perguntas, pessoal? Outro bioestimulador que eu estou usando bastante para tratamento de área de lábios. A gente está passando uma fase que a gente está tendo muito escassez de chuvas, né? Então, a gente está usando muito NCTF, tanto da Filorga, quanto do Biometil, quanto da PHD, que são os polirrevitalizantes. A gente está usando muito ele na área dos lábios, onde vocês podem fazer ele fazendo um microagulhamento, ou injetável com agulha, ou até mesmo com a cânula, e também para a área dos olhos para melhorar essas linhas fininhas. Esses polirrevitalizantes, que são o NCTF, eles devem ser aplicados no intervalo de 15 em 15 dias. Fio também é um bioestimulador. Pode ser usado associado com a hidroxiapatita? Sim, Kate. Ótima lembrança. Deixa eu falar aqui para vocês. Vocês podem sim colocar bioestimuladores e fios de tração ou fios de PDO até mesmo na mesma sessão. Por quê? Vocês vão estimular essa área a produzir bastante colágeno, então vai fazer um boom ali da produção de colágeno. Mas se você quiser dar um intervalo, vocês podem sugerir para a paciente de vocês fazer o bioestimulador primeiro e depois de 60 dias ela retornar para colocar fios. Porém, vocês só vão fazer a introdução de fios de tração no rosto onde já tenha derme. Se for um rosto muito magrinho, Kate, você vai ter que fazer antes umas 3 sessões de bioestimulador primeiro, para depois colocar o fio de tração. Mas se vocês já fizeram uma avaliação e verificar que a paciente quer fazer aqui um lifting de papada, um lifting de terço médio, e você vê que o paciente tem condição dérmica para colocar os fios, já pode fazer na mesma sessão. Não tem problema, é muito bom o resultado, tá? Inclusive, hoje eu fiz fios de tração em uma paciente e eu sugeri para ela voltar daqui 30 dias para ela colocar o bioestimulador. E ela já conversou comigo, ela já deixou até pago o procedimento, ela vai colocar a hidroxiapatita daqui 30 dias no terço médio e na área do pescoço dela. Muito bom. Tá? Pessoal, então eu acho que essas são as dicas que eu queria falar para vocês para essa aula aqui de bioestimuladores. A gente produziu um curso online sobre bioestimuladores com todas as técnicas de aplicação, com todas as informações de bioestimuladores líquidos e bioestimuladores sólidos. A gente tem as técnicas de aplicação, tanto facial quanto corporal, nas aulas, né? São divididas em módulos. Vocês que quiserem comprar o curso, ele está na plataforma do Hotmart. Porém, tem como solicitar para a gente o link, né? A gente vai disponibilizar para vocês lá na bio também desse curso de bioestimuladores. O preço super bacana e vocês que assistiram aqui a live hoje também tem desconto. Então, podem mandar o desconto também para alguns amigos de vocês, o link com desconto. E após assistir o curso online, vocês podem tirar dúvidas comigo, tá? Quem comprar o curso online pode tirar dúvida comigo presencial lá na clínica, ou a gente marca uma aula online para tirar essas dúvidas também, tá? Então, é um curso que vocês também vão ter a minha assessoria, não é um curso só que vocês vão comprar
e vão assistir e não vão ter ninguém para ajudar vocês em alguma dúvida. Eu dou essa assessoria pós a compra do curso também, tá? Muito obrigada, Kate. Muito obrigada. Um beijo para vocês e muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente nesse sábado à noite também, estudando. Beijão, tô sempre aqui. Precisando de mim, é só falar comigo. Até mais.